Boa tarde a todos. Vamos retomar nossas atividades aqui no seminário. Inicialmente, vamos convidar para compor a mesa os palestrantes desse painel. Mauro Osório, presidente do Instituto Pereira Passos. Ricardo Henriques, ex-presidente do Instituto Pereira Passos, fazer um breve relato aqui, economista, superintendente executivo do Instituto Unibanco, secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, do Ministério de Educação, e secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a implantação inicial do programa Bolsa Família. E para compor a mesa, Luiz Roberto Aroeira, diretor de Informações da Cidade do Instituto Pereira Passos. Começaremos as apresentações do painel com a apresentação do presidente do Instituto Pereira Passos, Mauro Osório, Rio de Janeiro, informação para o planejamento. Vamos lá, boa tarde. Aplauso é bom também para a gente acordar aí depois do almoço, né? Saudar aí o Ricardo, que foi meu contemporâneo de faculdade, Instituto de Economia. Antes era a Faculdade de Economia, né? E da UFRJ, foi presidente do Instituto Pereira Passos. Tivemos juntos lá a oportunidade de fazer um prêmio para dissertações e teses sobre o Rio de Janeiro, tem a ver também com informação, com pesquisa. Aroeira, que, enfim, já está lá no IPP há muito tempo, e o principal responsável, junto com a Adriana, aí, pelo sucesso aí desse evento e pela implantação do sistema de informações urbanas, que é extremamente inovador e que acho importante que o prefeito, vários secretários tenham vindo aqui hoje para a gente dar continuidade à implantação dessa cultura e conseguir trabalhar mais integração e coordenação de políticas, que a gente tenha mais territórios sociais, né, André, nessa cidade, com políticas integradas. Bom, eu vou procurar aqui colocar um pouco como a informação é importante e trabalhar um pouco como exemplo para dados inusitados, né? Ou seja, apresentar um pouco informações que fogem ao senso comum, o que mostra também que se a gente não tiver não só dados, mas informação, inteligência, né? De forma adequada, de forma correta, quando a gente tem, como dizem os médicos, né, se o diagnóstico estiver errado, você pode, ao invés de salvar, matar o paciente. Isso fica mais importante no Rio de Janeiro, como eu sempre falo na minha militância, né, que aqui ainda tem pouca reflexão regional. Os programas de mestrado e doutorado em economia no estado do Rio de Janeiro até hoje não tem uma linha de pesquisa em economia regional, não é assim em São Paulo, Paraná, Minas Gerais menos ainda, com CDPLAR, e com lobbies, alguns lobbies empresariais aí também complicados e importantes. Então, acho que o IPP cumpre uma função decisiva nisso e a gente precisa ampliar a reflexão regional e também recuperar a Fundação CEPERJ. Eu espero que a gente sempre batalha nisso para dar apoio e visibilidade à Fundação CEPERJ, né? O Aroeira também sempre lembra esse tipo de coisa. Então, eu vou só, para não me alongar, né, procurar estar mostrando alguns exemplos de dados inusitados para estar levantando a bola para a necessidade da gente estar ampliando essa reflexão e cada vez estar entendendo melhor, né, o que é esse nosso estado, o que é essa nossa cidade, o que é a nossa metrópole. E também um pouco colocando a seguinte questão: às vezes fica muito na moda dizer, não, a questão é a gestão. A gestão para onde? O Mário Henrique Simons, que talvez junto com o Celso Furtado tenha sido as duas principais referências da economia do século XX, jocosamente ele dizia o seguinte: às vezes é melhor dar os 10% que fazer a obra, porque aí você economiza 90% se a obra for uma obra equivocada do ponto de vista do que seria real e seria o interesse da cidade. Então a gente tem que discutir gestão, indicador é fundamental para a gestão, mais conhecimento também é fundamental para a definição de prioridade e definição de estratégia. Não basta fazer corretamente. Qual é de fato a prioridade? Quer dizer, o que a gente pretende? A gente pretende diminuir a desigualdade da cidade, da metrópole, do estado?
a gente pretende aproximar moradia e emprego, né? Então, eu acho que todas essas informações são importantes, não só para a gestão, mas também para a definição de estratégia que a gente vai querer para a nossa cidade e nosso estado. Primeiro dado muito curioso, né, que eu apresento, mas que hoje aqui eu acho que ninguém nunca viu uma apresentação minha, é que, curiosamente, o censo 2010 mostra que o município no estado do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando na agropecuária é a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o resto não tem quase nada, e a cidade do Rio de Janeiro tem mais do que Campos, por exemplo, tem mais do que Teresópolis, Nova Friburgo, né? Então é um dado totalmente inusitado, e é mais Santa Cruz, Campo Grande, enfim. Então veja como sempre a gente tem coisas para aprender novas e que a gente deve estar procurando organizar indicadores. Emprego, né? O Rio de Janeiro desindustrializou totalmente. Quer dizer, se nós pegarmos ali a indústria de transformação, o Rio ainda tem mais, em torno de 160 mil empregos na indústria de transformação, né? Tá? Com um salário médio muito mais alto do que o comércio e com a massa salarial parecida. Então, ainda tem emprego industrial, de indústria de transformação, não é petróleo, importante na cidade do Rio de Janeiro, que gerava, antes da crise, uma massa salarial maior do que a do comércio. E tem bairros da zona suburbana em torno de 20% do emprego ainda é indústria de transformação. Então, essa história, por exemplo, um mito do Rio de Janeiro, né? Totalmente desindustrializou totalmente. Não é fato. E mais, a cidade do Rio de Janeiro tem mais emprego em indústria de transformação do que os outros 20 municípios da região metropolitana junto. E tem artigo na academia que diz que a Baixada Fluminense, a periferia, não é mais dormitório. Continua sendo dormitório, sim. Novamente, não é nem a cidade do Rio de Janeiro que tem tanto assim, é que o resto que não tem quase nada, nem Caxias. Caxias é rico. Não, Caxias é mal gerido e não é rico. Caxias tem uma receita pública por habitante de R$2.000 e São Caetano, que tem os melhores indicadores, via de regra, do Sul-Sudeste, tem uma receita pública de R$8.000. Então, Caxias não é rico. Caxias tem um PIB per capita elevado, porque tem a refinaria de Caxias, que é um enclave, gera uma receita de ICMS boa, mas apenas razoável para uma população de 800 mil habitantes, e a gente vê uma receita pública por habitante em Caxias menor, um pouco menor do que a cidade do Rio de Janeiro, e com a população muito mais pobre e muito mais necessitada. A cidade do Rio de Janeiro, ela é burocrática e quase não tem emprego seletista. Quando a gente vai olhar os dados da RAIS, a gente vai ver que, na verdade, 82% dos empregos na cidade do Rio de Janeiro são seletistas. Não são serviço jurídico único, e é um número um pouco... enfim, a cidade do Rio de Janeiro, desculpa, estou errando, a cidade do Rio de Janeiro é 79, quase 80, e a cidade de São Paulo 82, muito parecido. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem muito mais atividade privada do que a gente pensa. A cidade do Rio de Janeiro nunca foi só uma Washington. A cidade do Rio de Janeiro é uma mistura de Washington com Nova York. Pega lá o livro do nosso Carlos Lessa, que talvez a gente até reedite lá pelo IPP, Ricardo está convidado se a gente reeditar para ir lá no evento, e que ele vai mostrar como a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade também que tinha um setor financeiro, sede de empresas privadas, mesmo também de empresas estatais. Então, o problema do estado do Rio de Janeiro, falta atividade privada muito mais na periferia metropolitana e do interior do que na cidade do Rio de Janeiro. A crise do Rio é porque tem funcionário ativo, funcionário público estadual ativo demais. Não é o que o gráfico do nosso querido José Roberto Afonso, economista, mostra. Os dois estados que menos gastam proporcionalmente funcionário público ativo são o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Você pode dizer, mas tem muito aposentado. Sim, mas não é de bom tom matar os velhinhos, né? Então, a gente pode resolver isso, mas vai resolver a médio e longo prazo. Mas a questão não é, a crise não é de muito funcionário público. Aliás, de fato, você teve muito aumento na PM nos últimos anos, mas nas outras categorias, você teve pouca reposição. Você teve um concurso de gestor público, os 2 ou 3. O Ricardo Henrique foi secretário de Desenvolvimento Social. A informação que eu tenho é que na Secretaria de Desenvolvimento Social não tem um assistente social dos 4. Tem alguns gatos pingados na saúde
Enquanto isso, a Prefeitura do Rio, enfim, tem aí 600, 700 assistentes sociais, acho até que mais. Então, e no governo do Estado não tem nenhum. Conversando com meu irmão, que é empresário, ele falou, sempre tem onde cortar. Eu falei, mas quando é zero? Ah, não, aí realmente aí já é mais difícil cortar. Fundação CEPERJ, um estatístico e um cartógrafo. A área de turismo, que as pessoas acham que é maior do que de fato é, 3 técnicos. Engenheiros, tinham 1.200, hoje tem 400, todos próximos a se aposentar. Então, ou seja, veja como a gente está trabalhando com informação organizada, é importante para entender a situação, o diagnóstico e está definindo alternativas. Aí vamos lá. Essa questão que eu tinha colocado, a cidade do Rio de Janeiro tem uma quantidade importante de emprego privado, não é uma cidade só burocrática, né? Então esse seria, saiu um artigo que eu fiz lá para o programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da UFRJ, que eu dou aula lá, onde a gente listou só o que a gente considerou que seriam equívocos. Quer dizer, falta a estrutura produtiva no estado do Rio de Janeiro é oca, é pouco densa. O Bruno vai estar aqui amanhã com vocês e deve falar sobre isso, né? Mas a cidade do Rio de Janeiro tem empregos privados que são significativos. Turismo. Principal vocação do Rio é turismo. Primeiro que eu não gosto do termo vocação, parece que Deus deu, né? Prefiro falar em potencialidade. Segundo, o emprego em hotéis e pousadas na cidade do Rio, no interior fluminense, chegando Búzios, Paraty, Itatiaia, Mangaratiba, é muito pequeno. Na cidade do Rio de Janeiro é 0,88%, dados de 2016. Aí vocês podem dizer, ah, mas tem o Airbnb, é verdade. Tem gente que fica na casa de parentes, é verdade. 1/3 é hotel e pousada, que fica no Rio, 1/3 é Airbnb, 1/3 casa de parentes. Mas mesmo assim é muito menor do que o senso comum. Ah, não, hotel terceiriza. Eu tenho conversado com dirigentes de hotéis, com de redes, e eles dizem que não terceirizam porque a qualidade do serviço é muito importante, então a gente tem que ter pessoal treinado. Então, ou seja, nem de longe, a principal atividade econômica da cidade do Rio de Janeiro, do estado, é o turismo. Nem de longe. Pode crescer? Pode. Precisa ter políticas para isso, integrar o estado. Eu acho que a cidade do Rio tem que ser o hub de uma economia regional. Mas mesmo assim nós estamos longe dos principais centros emissores, praia bonita tem no mundo inteiro, né? Mas a gente pode avançar. Mas está longe de ser o que existe no senso comum, né? E aí você vai dizer, não, tem muita informalidade também. Hotéis e pousadas no interior, sim. Na cidade do Rio de Janeiro, menos. Mas vamos combinar, por exemplo, em Friburgo, que tem 8 mil empregos formais na moda íntima, tem 500 empregos em hotéis e pousadas. De fato, é um turismo mais de final de semana, de feriado, de carnaval. Mas as pessoas têm casa, segunda residência em Friburgo. Se vão para uma pousada que tem formalidade, de alguma forma elas vão almoçar em restaurantes, jantar em Friburgo. Quando eu olho o peso do emprego em restaurantes, aí Friburgo é igual a Nova Iguaçu, né? Então, me parece que também nesse caso a gente precisaria estar discutindo mais. Aí não, o carnaval gera um ISS, o crescimento de ISS para a Prefeitura do Rio. O ISS da cidade do Rio de Janeiro, do meio do carnaval, não mexe. Aí alguns dizem, como a Aroeira falou para mim outro dia, mas se não tivesse o carnaval, o ISS provavelmente cairia. É verdade, até porque você tem muito trabalho, muita empresa de serviços fechada. Mas não é o que as escolas de samba dizem, dizendo que o carnaval dá uma fortuna de dinheiro para elas. E o carnaval no Rio também é muita cerveja e garotada. Eu acho ótimo. Carnaval de rua, foi um dos criadores de Simpatia com a Zemmour, né? Mas cerveja não paga ISS, cerveja paga ICMS, né? Inflexão positiva, se dizia que o estado do Rio de Janeiro tinha voltado a crescer nos anos 90, e não é verdade, era simplesmente o PIB que tinha crescido um pouquinho. E mais do que isso, depois, no início dos anos 2000, o IBGE atualizou o PIB e se descobriu que o PIB brasileiro era maior do que se pensava e o PIB do estado do Rio de Janeiro era menor do que se pensava. Então, mesmo o PIB vinha caindo forte no estado de Janeiro como proporção do PIB nacional,
passou de 10 para 11, ou de 11 para 12, e depois voltou para 11 de novo, quando recalcularam o PIB, e o resto do Rio de Janeiro, até 2007, 2008, continuou como lanterna em termos de dinamismo econômico. Indústria automobilística, alguns dizem que já é grande, não, em termos de emprego, ela é sexta. Tem 5 estados no Brasil que tem mais emprego na indústria automobilística. São Paulo, só autopeças tem em torno de 200 mil empregos. Salário médio de 5, 6 mil reais. Então, é outra coisa também que, na verdade, a indústria ainda gera um emprego interessante. Aliás, Ricardo, essa discussão é interessante sobre indústria de serviços, porque, por exemplo, Santa Catarina se fala muito que tem qualidade de vida grande por causa de pequena e média empresa. Também, mas é o estado brasileiro mais industrializado. 30% do emprego em Santa Catarina é indústria de transformação, enquanto no estado do Rio de Janeiro é só 10%. E não tem só indústria pequena, tem Tubixig, tem Secrisa. Na verdade, o que Santa Catarina tem é uma estrutura produtiva bastante densa, com salário médio elevado e com pouca desigualdade. Mas é o estado brasileiro mais industrializado. Petróleo, problema ou solução? Aí eu costumo provocar que o maior problema do estado de Janeiro não é ter o petróleo, é não ter o petróleo. 80% dos fornecedores da Petrobras e das petroleiras estão fora do estado do Rio de Janeiro. O ICMS, quando é extraído petróleo, é pago aonde é consumido e não onde é extraído. Todas as principais atividades produtivas, o ICMS é pago onde ocorre a produção. No caso do petróleo, é onde ocorre o consumo. Quando se exporta petróleo, tem uma lei Candir que nunca foi cumprida e que dá um prejuízo, já tem um prejuízo acumulado, uma dívida acumulada do governo federal para o estado do Rio de Janeiro de mais de 60 bilhões de reais. E, além disso, quando importa equipamento para extrair petróleo, tem incentivo fiscal, paga só 3%, repito. Ou seja, nós não temos a cadeia aqui, e o petróleo, fora o royalties, que é importante, mas tende a decair com a legislação nova, a gente, na verdade, acaba se aproveitando pouco e tem que ver como é que pode ter um adensamento produtivo e atrair mais fornecedores para cá. Norte Fluminense é a economia do petróleo. Não é. Tira Macaé, Rio das Ostras, que é a Baixada Litorânea, não é nem norte. O resto vive só de royalties, não tem nenhuma atividade produtiva em torno do petróleo em nenhum dos municípios do Norte Fluminense, tirando Macaé. Aí Macaé é uma genia. Macaé faliu. Eu estive olhando agora os dados, juntando RAIS e CAGED. Macaé é o 4º município entre todos do Sul e Sudeste que atualmente tem uma melhor proporção entre trabalho com carteira assinada à população. Apesar dos 28 mil empregos que perdeu. Tem problema Macaé, tem violência, tem agora veio educação. Macaé, se não me engano, está o 10º ou 12º com melhor resultado, embora os resultados de educação no estado do Rio de Janeiro são todos muito ruins, né? Mas está longe de ser o pior do espaço e, com toda certeza, do ponto de vista econômico, não faliu. Incentivos fiscais. Se falava em 180 bilhões de incentivos fiscais, também seria a causa do crise. Na verdade, depois eu posso estar detalhando para quem quiser, mas não passa de 40 bilhões no período Cabral-Pezão. 180 é muito diferente de 40. Se fosse 180, bastava cancelar os incentivos, a crise do Rio estava resolvida. Como não é, porque ali o Joaquim Levy, ele criou no site, aliás, encontrei com ele lá no CAIS uma vez, falei, você criou uma confusão danada. Toda empresa que emite uma nota fiscal e não paga ICMS pleno, põe nesse site. Uma plataforma que eu transfiro de lugar, eu tenho que emitir nota fiscal, não pago ICMS porque não teve venda. O ICMS é sobre valor adicionado. O que é isso? O que já foi pago, quando, por exemplo, a Volkswagen, quando ela compra o aço, tem o ICMS ali embutido. Quando ela vende o carro, desconta, vai para o site. Então, a causa da crise do Rio de Janeiro é muito mais de receita, da decadência, de uma lógica política extremamente complicada, particularmente complicada no estado do Rio de Janeiro, mas é longe de ter sido por aumento de gastos com pessoal ativo ou por conta
dos incentivos fiscais, e esse é um debate fundamental nesse ano. A gente tem eleição, então, novamente, é importante estar olhando as informações e ter maior aproximação com a realidade. Economia criativa. Parece que a Firjan agora desistiu desse termo. Eu costumo brincar, qual atividade econômica que não precisa ser criativa ou não deve ser criativa? Eu já vi funerária em lista de economia criativa. Aliás, parece que são criativos nas listas sobre economia criativa. Uma vez eu vi obras de arte, eu fui olhar o que era. Era túneis e viadutos, que de fato engenharia. Então, de minha parte, eu prefiro trabalhar com economia da cultura, economia do conhecimento, que são atividades, inclusive, que têm sinergias entre si muito mais claras e fica muito mais fácil você estar delimitando, inclusive, para propostas de política de fomento. Vamos passar aqui. O Rio de Janeiro tem uma informalidade maior do que a média brasileira. É menor, é um pouco mais alta que São Paulo. Aliás, vários desses dados estão no nosso documento Rio Síntese, que a gente criou e que está sendo distribuído aí na portaria, que está no nosso Data Rio. Isso, eram alguns exemplos e provocações aí para o debate, procurando mostrar aí como economista, como pesquisador sobre a cidade e o Estado, alguns equívocos no debate, mostrando como informação, como a gente está organizando informação é importante para o diagnóstico e também, no caso do CIUP, para estar integrando as políticas. Toda a grande organização tem uma dificuldade muito grande de integrar políticas. Eu sei que eu já trabalhei também em grandes organizações privadas, também existe problema, nas públicas mais ainda, porque também perpassa pelas questões políticas e às vezes política partidária. Então, a ideia, o desafio de integrar é fundamental e eu acho que o CIUB pode estar cumprindo um papel fundamental para isso. Obrigado, gente. Desculpa aí se eu me alonguei. Boa tarde. É um prazer ter recebido esse convite do Mauro e do Aroeira, poder voltar e ver, posso dizer, né, gente da minha casa também, não posso? Tá certo? Do IPP, e poder estar nesse seminário em termos de sistema de informações e poder conversar um pouco com vocês. O tema da mesa, tá, que é comunidades inteligentes, tá, eu tive alguns minutos de tentação de falar sobre alguma base de dados. Aí eu vi que ia ser absolutamente ridículo estando à mesa com o Mauro e com a Aroeira, tá certo? Porque o Mauro, eu tinha certeza que ia falar sobre o Rio de Janeiro, não perguntei para ele. E o Aroeira apresentar o Data Rio, etc. Então, eu cheguei a pensar em mostrar algumas plataformas de diálogo que eu acho que tem interfaces fundamentais para pensar essa ideia de comunidade inteligente, mas confesso que eu achei que não ia ficar impróprio diante do repertório, do arsenal que o IPP tem e que pode trazer. Tá? Então, eu estava querendo mais pegar esses 15 minutos aqui para provocar algumas reflexões sobre o campo de possibilidades numa cidade como o Rio de Janeiro ou qualquer grande metrópole, de pensar comunidades inteligentes. Eu entendi que tem uma sutileza quando o Aroeira propõe a mesa, diferente de cidades inteligentes, tentar pensar essa coisa de comunidades, talvez colocar um pouco mais atores e sujeitos e tecnologia a serviço disso, não tecnologia organizando isso. Eu acho que é um pouco a intenção dessa organização da mesa. Acho que aí a questão crucial dessa possível reflexão, né, é pensar o equilíbrio entre o que é o mais comum, o uso de evidências para a tomada de decisão dos gestores, tá, e, em simultâneo, só é uma brincadeira aqui com as palavras, mas que eu espero daqui a pouco dar sentido substantivo a elas, a inteligência das comunidades sobre o qual essas decisões se tomam. Certo? Como é que a gente precisa, talvez, avançar bastante na nossa reflexão sobre, para além do campo da produção de informações, certo?
como é que a gente dá uso a elas e qual o uso consequente do ponto de vista da política pública, certo? Em geral, enraizado numa certa cultura que tem, isso é em geral, especificamente, tá certo? Não estou falando nada daqui do Rio de Janeiro, é em geral, certo? Uma cultura que é muito alimentada pela tecnocracia e que julga que, a priori, tem todas as respostas possíveis e necessárias para incidir e transformar o real. Então, eu acho que a gente tem que conversar um pouco sobre produção de informação, mas quem produz a informação, qual a intencionalidade dessa produção, certo? Como é que você produz a análise dessas informações, certo? E como é que, em geral, tá certo, você muitas vezes faz isso dissociando os gestores da sociedade, tá? E os riscos que isso traz, certo? Basicamente, se você quisesse botar uma tese aqui por trás, é que não há uma possibilidade de uma gestão inteligente, de uma tecnologia bastante de ponta, de instrumentos fantásticos. Não é possível isso sem a política, certo? Tal qual não deveria ser possível a política sem evidências e sem participação, certo? Como é que você dá conta de sair do casuísmo, do opiniático de vários gestores, tá certo? Acho que a gente tem superado isso muito bem, bastante até, o Instituto cai nessa, o IPP vai nessa direção, de tentar superar isso, mas ao mesmo tempo você não cai no outro extremo de um certo basismo, que basta ouvir as pessoas, e ouvir as pessoas é suficiente para dar conta de entender quais são os desafios que estão colocados, certo? Então, agora, isso talvez implique, para a gente poder seguir, superar uma noção que é muito afeita a vários provedores de serviços públicos, de uma noção alegórica, obviamente a gente pode usar essa palavra daqui a pouco de várias formas, mas alegórica da ideia do beneficiário. Tá certo? A ideia do beneficiário da política pública, que recebe uma política pública que a priori está bem desenhada, tá certo? E que a única coisa que lhe cabe é acolher essa política desenhada. Eu acho que na política pública, em larga escala, evidentemente, se dá o mesmo fenômeno que nos anos 60 se passou para pensar o contemporâneo com todas as teorias de comunicação. Tá certo? A ideia de que é possível pensar simplesmente com um órgão emissor e um órgão receptor de informação. Evidentemente isso foi superado já nos anos 60, com a aceleração da sociedade do conhecimento, isso não se institui mais como um valor, e a gente pensa a política pública em vários momentos como se fosse possível simplesmente você, de forma unidirecional, definir aquilo que é consistente e aquilo ser provido para o eventual beneficiário dessa política, tá certo? É óbvio que isso também implica superar a ideia de que, ou pelo menos dialogar com a ideia, isso é muito importante, eu acho que para nós que estamos aqui em vários momentos, quer dizer, de um gestor quase onisciente, no sentido de que a sua especialidade é suficiente para definir aquilo que tem potencial de transformação. Sobretudo se a transformação que a gente está pensando é uma transformação que tem a ver com superação de traços intensos e perturbadores de desigualdade, como infelizmente é o nosso caso. O contexto disso, eu já vou entrar em tecnologia daqui a pouquinho, mas para poder falar disso, o contexto disso é óbvio que é uma cultura ainda instituída na política pública brasileira, certo? De fortíssima fragmentação, fortíssima sobreposição e o que eu chamaria um isolacionismo setorial. Tá? Ou seja, a gente ainda tem uma história, por mais que tenhamos avançado muito nas últimas décadas, uma história em que a fragmentação da política organiza o receituário de organização da política pública e, por definição, isso implica uso da informação, não a produção da informação, mas o uso da informação que produz, que gera, enorme assimetria de informações, porque a assimetria de informações é funcional para uma visão fragmentada da política pública, certo? Basicamente, não vai dar tempo em 15 minutos, mas o que eu
estou tentando só provocar com esse primeiro eixo da fragmentação, é que a fragmentação, em geral, não é um erro da política pública, é sim uma noção de eficiência da política pública para aquela política pública que quer produzir relações de subordinação. Para produzir relações de subordinação, eu preciso produzir assimetria de informações e uso informação de um modo supostamente inteligente, mas simplesmente alienando beneficiários desse processo e incidindo com a incapacidade de produzir transparência da informação como um instrumento ativo de uma política que se faz eficiente para os meus interesses de produção de subordinação de relações de poder, sobretudo em áreas mais vulneráveis. Isso é tipicamente uma situação de várias provisões municipais, estaduais e federais ao longo da história brasileira em áreas de alta vulnerabilidade, como favelas. Tá certo? Você vê, quando você junta a ideia de fragmentação com sobreposição, basta você entrar em qualquer território e ver como é que se dão as formas de acesso a determinados programas em qualquer esfera. Você é capaz de, numa mesma rua, ver um conjunto de pessoas que têm acesso a um programa e, ao lado ou em frente, ter um outro conjunto de pessoas que não têm acesso a esse programa. Basicamente, o que acontece isso com frequência? É que o processo... Não tem nenhuma corrupção nessa história, tá certo? Não tem corrupção, não tem ganho de dinheiro, não tem nada disso, não precisa ter, certo? Mas, basicamente, o processo de uso da informação para a distribuição daquilo que seria o benefício do programa é filtrado por algum segmento que tem acesso privilegiado a algum recorte dessa comunidade. Tá certo? Então, basta você, por exemplo, escolher um grupo qualquer, um grupo sindical, tá certo? Um grupo representativo de associação de moradores, um grupo religioso como distribuidor do processo daquele benefício, tá certo? Que necessariamente numa mesma rua algumas pessoas terão acesso, outras pessoas não terão acesso. Basicamente uma agenda de uso das informações, em que essa ideia da comunidade inteligente não é aquilo que organiza a política, tá? Mesmo que você a produza de forma muito consistente, tá certo? Porque em si o acesso à informação não garante os usos múltiplos da informação. Já chego nisso um segundo. Agora, além disso, a gente tem outra questão que é muito mais difícil se a gente pensa em sujeitos de direitos instituídos em territórios específicos. Tá certo? Ou seja, se a gente pensa as situações de vulnerabilidade que têm que ser, de alguma forma objetiva, afetas por uma política pública em larga escala, certo? Se a gente entende que a composição das situações de vulnerabilidade raramente são setoriais. Certo? As condições de vulnerabilidade em educação, via de regra, estão associadas a vulnerabilidades em outros campos. Certo? Campos de mobilidade, campos ligados à assistência social, campos do emprego, vários campos. Certo? Então, o que ocorre muitas vezes? Uma certa síndrome, que é muito frequente em sociedades latino-americanas, tá certo? E essa síndrome tem uma derivação de segunda ordem, daqui a pouco, mas que é um certo isolacionismo setorial. Tá? E essa síndrome se transforma numa síndrome de segunda ordem, que é numa compulsão a programas, uma programite aguda, tá certo? Que organiza as formas de provisão a partir de programas de políticas públicas. Ou seja, não nos interessa muito o lado da programite, mas nos interessa o lado da informação para essa discussão aqui. O que ocorre via de regra? Uma certa autossuficiência setorial sobre a capacidade de produção da informação e de análise da informação, dissociada das condições minimamente objetivas de configuração dos desafios socioeconômicos e culturais instituídos numa comunidade específica, numa família específica, num grupo específico, certo? Na medida em que eu olho para estas situações estrita e preponderantemente a partir de um olhar setorial. Certo? E um caso óbvio, caso típico do Rio de Janeiro até hoje, né? Quando você pega a cidade do Rio de Janeiro sendo dividida, isso é desde sempre, como é que a área de assistência social divide a cidade, como é que a área de educação divide a cidade, como é que a área de saúde divide a cidade. Sequer
a divisão da cidade consegue estar minimamente coordenada, você é capaz de entrar num território vulnerável qualquer, ter um público, vamos usar essa expressão aqui, que é atendido por uma determinada escola, tem uma diretora de escola ligada a ele, e aquelas famílias que estão associadas àquela escola, tem 3 grupos, 2 pelo menos, mas acontece de 3 grupos, vou botar só 2 grupos de médicos de família que atendem, porque a territorialização da família não está dialogando com a territorialização da escola, e outros 2 grupos que estão no campo da assistência social. Se a gente, além do mais, tentasse pensar numa agenda em que as referências de justiça e de segurança tivessem articulados, esse recorte também é distinto. Eu sequer consigo regionalmente organizar o território para produzir informações que, a priori, produzam diálogo, que estejam focados, certo? Minimamente focados no que seria a inteligência dessa comunidade, certo? Naquele objetivo. Então, basicamente, o que eu acho que a gente, e o IPP é uma referência nessa direção positiva, mas onde a gente tem que continuar avançando, é como é que você produz, enquanto campo de gestão pública, um diálogo intenso orientado para resultados. Resultados com potência de transformação, em que você seja capaz de dar conta de vários desafios que essa cultura do isolacionismo setorial e a cultura da fragmentação, só para pegar essas duas, acho que tem outros elementos, mas eu não quero ficar nesses outros, tendem a fazer com que a provisão da informação não fique a serviço daquilo que é mais necessário, mesmo que a informação lá esteja disponível. Então, dado um brevíssimo, superficial leitura de alguns problemas, caminhos nossos. Um é o campo da produção dessa informação. Certo? É evidente que a informação, além da tentativa de agnóstica de capital que lá está, certo? Ela é estruturada pelas perguntas desses gestores que querem, de alguma forma, tomar decisões. Certo? Felizmente, assim o é. Mas lembre que a gente tem, na história brasileira, o IBGE é uma referência e o PP é uma referência, registros administrativos absolutamente fantásticos. Então, a gente não tem muito problema da riqueza da informação. Certo? Mas, como a maioria dos olhares são sempre setoriais, certo? Não sei quantos daqui já passaram por essa experiência, mas toda vez que vocês tentaram um olhar para um território, é só lembrar o esforço que existe para conseguir ter acesso ao registro administrativo de outro órgão. Tá certo? O tempo que se gasta para fazer, sei lá, uma negociação para transferência de dados. Depois o dado é transferido. Tá? E não estou citando ninguém em particular aqui, né? Isso é heterogêneo. Mas uma vez o dado transferido, a interpretação daquela base bruta de dados ela é muito difícil, porque ela foi desenhada com a cabeça de um setorialista, certo? E não necessariamente com a cabeça do outro. Até interpretar aquele dado, certo? É muito difícil. Produzir uma mancha de interação desse dado com um dado produzido pelo outro, mais ainda, tá certo? E aí, compreendendo esse problema, o que aconteceu? O tempo passou e aquilo que eu precisava tomar de decisão, provavelmente o ciclo político já passou e as decisões que eu estava precisando fazer para aquele território vão tomadas. Tá? Então, o que a tecnologia meio que nos permite hoje? Eu acho que é isso que a gente talvez, e acho que o Data Rio vai nessa direção, mas a gente pode caminhar mais. Talvez caminhar na direção de uma mudança de mindset que o que interessa para a produção da informação, certo? Não é a fonte de provisão da informação, não é a especialização setorial da informação. Dito isso, é evidente que a técnica e a qualidade dos profissionais setoriais é incontornável para a gente conseguir avançar, certo? Não tem boa informação na saúde sem especialista da saúde, não tem boa informação na transporte sem bom especialista de transporte. No entanto, a questão é se o mindset seu, de toda a informação que está em jogo, para a tomada de decisão no campo democrático, assegurando transparência e capacidade de incidência sobre a transformadora sobre o real, se ela está organizada a partir daqueles que são as fontes originais setoriais disso, ou a partir dos usos. E é possível você começar a reconfigurar, tá certo, toda a sua estrutura de informações,
totalmente a partir dos usos. Tá? E isso, obviamente, implica pensar que toda a minha informação, tá, passa a ser referenciada, vou usar um termo mais largo aqui, nos sujeitos de direito aos quais estão remetidas a minha capacidade de fazer incidência de política pública. Isso passa a ser fundamental do setor A, né, da educação, da saúde, da assistência, do trabalho, da mobilidade, aos órgãos de controle, ao campo da justiça e, sobretudo, às comunidades. As comunidades aqui pode ser o bairro específico, pode ser uma favela, pode ser uma cidade. Tá certo? Sem confundir, obviamente, só para eu poder seguir isso aqui, sem confundir com a visão de um basismo, que seria a partir das bases que você daria a capacidade de leitura e interpretação da informação, seria, obviamente, não só ingênuo, como inadequado tecnicamente, mas também sem cair no risco de uma tecnocracia que se supõe iluminada e que é capaz de dar conta disso. Então, o que a gente está... O que eu acho que a gente poderia provocar aqui é que as perguntas dos gestores têm enorme potência de organizar essas informações. O que a tecnologia nos permite? É que eu posso botar um BI a serviço de estruturar um baita data warehouse com todo o repertório de perguntas que esses gestores setoriais, vamos dizer assim, todos, pelo menos a gente supondo que eles estão preocupados em usar evidências para tomar decisão, que eles poderiam estar fazendo com que todo o meu BI organizasse esse DW aqui que está por trás de tudo. No entanto, se ele ficar só setorial, eu continuo com um enorme problema nessa história. Eu preciso fazer perguntas com a cabeça setorial e com uma cabeça já de interpolação, uma cabeça, intersetorial, para poder fazer com que essa conversa possa avançar. No entanto, o que a gente pode conseguir mais? Fazer com que eu, para além da capacidade técnica destes atores que estão na importante burocracia pública dos governos como um todo, que eu produza um diálogo ativo e intenso com os usuários de quaisquer que sejam as incidências da política pública. Certo? Porque tem uma inteligência nessa comunidade instituída, certo? Qualquer que ela seja, certo? Que é fundamental para poder organizar essa questão dos dados. Por quê? Porque o que nos interessa é a inteligência do uso. Se é a inteligência do uso, é a inteligência dos relatórios que sairão dessa estrutura com muita potência de organização da informação. E não uma monte de dados sem capacidade de usos múltiplos, porque os relatórios aí não estariam organizados nessa direção. Variante. Gestores é uma palavra vaga, porque a complexidade dos gestores é múltipla, certo? Da cabeça de uma secretaria, a chamada burocracia de chão, né, burocracia de rua, eu tenho eu vou 3 minutos. Tem um uso enorme disso. Então, se você pensar o que é o uso da secretária do secretário de Educação, até o diretor da escola, ou até o familiar do estudante, de uma determinadas informações que são relevantes para saber como dar conta de organizar defasagem em série e idade, não a partir das médias ou das medianas da composição de uma escola, nem de uma turma, mas reconhecendo um fato meio óbvio, na linha do que o Mauro disse sobre o Rio de Janeiro, que as pessoas muitas vezes consideram a desigualdade no sistema educacional brasileiro, ela é enorme entre estados, ela é gigantesca entre estados, tá certo? Mas a entre estados é muito menor do que intra-estados, tá certo? E a desigualdade no interior da sala de aula é a maior desigualdade que a gente tem na educação como um todo, mais do que entre estados. Então eu preciso dar conta dessa heterogeneidade. Agora, qual é os movimentos que eu acho que a gente precisa? É que, para além da pergunta aos usuários, para além da pergunta dos educadores, dos gestores, eu posso usar toda a minha estratégia disponíveis na última década, tanto de machine learning como de deep learning, tudo que está associado à data science, para que os dados me produzam mais perguntas do que eu sou capaz de ver. Porque as interações das informações nos territórios me dão uma complexidade de leitura além
do que a minha capacidade a priori, estritamente modelada na teoria ou modelada na experiência, consegue extrair dos dados. Então eu preciso avançar muito na tecnologia para produzir essas comunidades inteligentes, para produzir um maior repertório de perguntas. E mais do que isso, eu posso fazer outros dois movimentos. Eu posso usar a ideia da transparência e da disponibilidade de dados. Se o meu mindset é do uso e não mais o mindset da oferta, certo? Eu posso fazer o que vários campos fazem, campos de compartilhamento das informações para que existam soluções locais nesse processo. Em geral, os aplicativos que são desenvolvidos localmente, eles fazem o quê? Além de resolver uma solução específica, eles questionam a constituição da base de dados original e qualificam essa base de dados original, e a gente descobre que aquela nossa leitura muito formal, que não estava tão organizada pelos usos, tem várias incompletudes que o usuário real, que inclusive está preocupado em resolver um problema muito pequeno, muito específico, tá certo? Ao mobilizar essa inteligência da sua comunidade para fazer um aplicativo que seja, ele retroalimenta esta base estrutural, retroalimenta essa base para ele ficar qualificado e produzir mais dinâmica, tá certo? Isso, e aí eu vou concluir, para aquilo que eu acho que talvez seja comunidade inteligente, em que o mindset é a partir do uso, que é você passar efetivamente a ter esse repertório fantástico de produção, estruturação, organização e leitura das informações para plataformas colaborativas. E em plataformas colaborativas ser capaz de produzir, essa palavra ficou meio chata, porque as pessoas usam de forma leviana, mas eu vou usá-la, campos de cocriação, mas não precisa ficar fazendo dezenas de workshops sobre cocriação, certo? Que eles são chatos pra caramba, porque eles não são bem imediatos, mas a ideia específica da cocriação, que você, dentro dessas plataformas, você é capaz de produzir soluções disruptivas, por um lado, e soluções que são consolidadoras daquilo que, em larga escala, tem maior capacidade de transformação. Então, acho que o que a gente está meio que podendo discutir hoje, e aí a tecnologia a serviço da comunidade, basicamente, lembrando só aqui, né, que os portais são visíveis, está certo? Essas plataformas são em construção permanente, tá certo? O que nos interessa, talvez, é organizar todo o sistema de estruturação, leitura e análise de dados com potência de plataformas colaborativas para poder fazer esse diálogo da comunidade de inteligência, em que você institui a inteligência dos gestores e tomadores de decisões e institui a inteligência dos usuários, das comunidades, de forma estritamente cooperativa e colaborativa para dar saltos reais na capacidade de tomada de decisões que tenham soluções para o caso específico e para larga escala, com capacidade real de inovação e de superação dos vários desafios que a gente tem. Eu acho que o nosso campo das comunidades inteligentes hoje, ao beber das potências da tecnologia e não se fascinar pela tecnologia, pode dar respostas que até bem pouco tempo atrás sequer estavam no nosso repertório possível de produção de soluções efetivamente transformadoras. Bem, era isso só que eu queria provocar. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Foi muito boa a sua palestra. A gente está muito atrasado, mas acho que o recado mais importante foi a gente estar conseguindo passar. Eu vou pegar minha apresentação aqui, que está em algum lugar, e vou... Bom, não vai dar tempo de fazer toda a apresentação, mas eu garanto que vocês não vão perder nada, porque naquele pendrive que foi distribuído, a apresentação completa está lá, né? Inclusive com muito mais detalhes do que eu ia mostrar aqui. Eu vou tentar focar no que eu acho que é o mais importante e que o Ricardo, acho que agora no final da sua fala, principalmente, ele foi bem aderente ao que a gente imagina quando está falando comunidade inteligente, né? Vamos lá. Essas 4 palavrinhas, elas, toda hora que vocês ouvirem falar CIURB, Data Rio, que a gente tiver em uma reunião, tiver num evento como esse, vocês vão se deparar com ela, porque isso é a base do que a gente faz.
É isso daí que dá concretude a todas as ações que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. E, assim, no ponto de vista mais conceitual, a gente olha muito para esse texto do Pierre Levy, que diz muito do que a gente pensa quando está trabalhando. E acho que isso é o mais importante. Eu tive lendo algumas coisas mais recentemente, e, assim, a questão da criação do conhecimento, né, que a humanidade faz, ela se dá muito na base da troca, né? E à medida que você coloca um conhecimento seu para outro, o outro sempre tem uma outra visão, tem uma outra realidade, tem uma outra experiência de vida que vai contribuir, criticar ou contribuir positivamente para que você melhore o seu próprio conhecimento. Então, a construção desse conhecimento, onde todos participam, acho que é a coisa mais importante que a gente faz, e é o que a gente adotou ao construir a plataforma do CIURB, né? Que é esse novo modelo de gestão de informações na Prefeitura do Rio. Ou seja, essa possibilidade da gente pegar toda essa gama de informações que, como bem foi dito aqui hoje de manhã pelo Sapienza, um dos que tocou nesse assunto, a gente, queira ou não, a todo momento está produzindo informação, queira ou não, né? Hoje ninguém mais vive sem um celular ligado na rede e a todo momento a gente está passando informação e essa informação está sendo utilizada mesmo que a gente não queira. Eu tive num evento em São Paulo e vi a demonstração de uma empresa de telecom que está usando os dados gerados pelos seus clientes para um novo produto que ele vende para outros clientes. Ou seja, está pegando uma informação nossa, está trabalhando, está produzindo insights para vender para outros clientes daquela empresa. Então, assim, isso também se reflete dentro da prefeitura. A gente, no nosso dia a dia, produz uma quantidade enorme de informações. Os tais registros administrativos que a gente produz na hora que está fazendo um laudo numa obra, está fazendo uma vistoria, está fazendo uma aferição de desempenho escolar numa sala de aula, ou está preenchendo um prontuário lá na saúde. Tudo isso é informação que serve para a sua atividade imediata, mas também serve para você fazer o teu planejamento setorial e para que a prefeitura como um todo possa fazer a transversalidade disso e ter uma visão de cada um dos territórios que existem dentro da cidade, que a gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande. E a gente só consegue observar essa diversidade quando a gente tem boas informações. Então, esse era o grande desafio, né? Como que a gente pode coordenar todo esse trabalho que a gente faz no dia a dia, produzindo informação em prol de um sistema que pode trazer benefício para todo o conjunto da prefeitura. E por isso que a gente fala que uma cidade inteligente é uma cidade que se conhece. Isso é bem o contraponto de você pensar cidade inteligente, como eu vejo muito por aí. Enche a cidade de sensores e o problema está resolvido. Não, não está. Não é só isso que basta. Você precisa primeiro saber o seguinte: para que eu estou botando aquele sensor, o que eu vou fazer com ele, quais as informações que eles vão gerar e como eu vou usar essa informação. E além de tudo, você precisa compartilhar essa informação para que haja uma troca e saber se realmente aquilo que está sendo pensado é realmente o que a sociedade está buscando. Vou parar por aqui e acho que isso daí resume bem, né? O Adriano já fez uma apresentação do CIURB de manhã, lá no pendrive vocês vão ter a apresentação completa, a apresentação do CIURB, mas produção compartilhada, cooperativa e aberta é o sucesso dessa política de informações que a gente tem construído aqui, cada um de nós tem construído aqui nos últimos anos. E eu agradeço muito a participação de cada um de vocês nessa construção. Ricardo, Mauro, a gente tinha uma previsão de terminar há 10 minutos atrás, mas acho que a gente vai comer uns 10 minutos aqui, porque eu vi muita gente anotando na hora que vocês estavam falando, e eu creio que vão ter bastante perguntas na plateia. Obrigado.
Alguém tem perguntas? Sim. Na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição. Meu nome é Rita Valéria, sou assistente social da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. E hoje eu estou na coordenação dos programas de transferência de renda. A gente tem o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, né? E eu me senti tremendamente incomodada com a fala do Ricardo, porque essa questão, assim, como você fala que a tecnologia, ela nos favorece, ela também às vezes nos cria empecilho. Outro dia a gente recebeu um documento lá da IPLAN, dizendo que a gente tem cerca de 800 sistemas dentro da prefeitura. E muitas vezes não se falam, não são todos os sistemas de acompanhamento de programas, né? Mas não se falam. A gente recebe hoje os pacotes do programas de políticas que não se falam, que não se conversam, né? Então, eu estou assim, incomodada pelo desafio que a gente tem hoje de trabalhar com o território. Como você disse, até hoje ainda é assim, a gente enxerga territórios de maneiras diferentes, de divisões diferentes, isso é um desafio. A gente fica tentando decodificar o dado para nossa estrutura, para nossa forma de olhar para esse território. Isso também é incomodador bastante, né, para a gente que está na gestão. A gente fica pensando de que forma a gente integra os nossos dados. Hoje a base do Cadastro Único é a maior base que a gente tem de mapeamento da população vulnerável dessa cidade, e a gente não consegue sequer dentro da nossa própria secretaria dar uma unicidade, né, de todas as ações, de todos os dados que a gente produz. E aí, eu vim para cá muito também com essa ansiedade de pensar que forma a gente pode avançar no nosso trabalho em relação a isso, integrar as informações, a gente olhar para essa cidade e transformar essa cidade como uma cidade inteligente, mas antes a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, de que forma esse trabalho que a gente faz é um trabalho inteligente, né? A gente é servidor, eu estou aqui há 14 anos na prefeitura, e a incomodação é sempre a mesma, né, esses anos todos, de que forma a gente integra, quando a gente vai para uma ação intersetorial, por exemplo, aqui, um programa que a gente está batalhando muito, que é o Territórios Sociais, a gente fica ali pensando de que forma a gente integra isso, de que forma a gente unifica isso, a gente tem, né, assistência, saúde, educação, são políticas tão importantes, mas a gente trabalha assim, separado e fragmentado o tempo todo, né? Então, realmente é um desafio, estou bem incomodada, assim, pensando de que forma, ali no pequenininho, a gente consegue avançar. Tá? É só uma contribuição mesmo. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Passar a informação para ele. O querido Carlinhos ali, Carlinhos é excelente em tudo, né? E até ficar digitando ali do computador. Então, o tempo todo. E teve uma hora que o Ricardo colocou uma coisa que interessa, quer dizer, para nós, que é um desafio que a gente está procurando, né? Desde antes do prefeito assumir, né, Agüero? Que é uma discussão da gente começar a ter uma política mais territorializada. E caminhar no sentido, inclusive, de um orçamento territorializado, né? Que eu acho que é um desafio, não sei se tem algum lugar no Brasil, quer dizer, diferente de ter orçamento participativo, e que também gera uma relação também legislativo e comunidade extremamente complicada, complexa, mas a ideia de você, de fato, passar a estruturar, e também isso fica mitigado também pela dificuldade financeira da prefeitura, né? Enfim, você tem aí um buraco complicado, mas a gente tem procurado discutir, tem tido alguns avanços, a doutora está a favor, hoje a Fazenda está muito a favor, né, Carlinhos? Da gente pelo menos saber como a gente arrecada e como a gente gasta por região da cidade e como é que pode avançar. Até porque a gente tem que discutir a cidade, uma cidade inteligente, mas para quem, né? Então, tem essa discussão também dos lobbies, das regiões mais ricas e mais pobres, né? O IDS que o Nando fez, que é brilhante, né? Mostra como os piores IDS da cidade de Janeiro, nenhum deles está em nenhuma das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, também trabalhar e discutir isso territorialmente também é muito importante. Teve uma jornalista importante no Rio que outro dia disse que a desigualdade no Rio são quartos contíguos. Na verdade, as maiores desigualdades são quartos longínquos, porque não está no quarto da Rocinha e de São Conrado. Na verdade, está no quarto de São Conrado e no quarto de Santa Cruz, né? Quando a gente fez aí os territórios sociais, a gente está vendo onde é que a gente está tendo que ir prioritariamente. Mas isso que você colocou é muito importante. Quer dizer, eu acho que tem esse desafio também de como a prefeitura hoje é estruturada territorialmente,
como é que a gente pode avançar para superar isso e como é que a gente pode estar tendo um olhar de como a gente gasta, não só setorialmente, mas também territorialmente, inclusive dando luz para as regiões onde as pessoas têm menos voz, têm menos capacidade de pressão e a desigualdade ela é muito territorial também. Então, acho que você trouxe uma discussão que é uma discussão importante e que a gente está tentando avançar nela. Posso? Ainda bem que eu consegui gerar incômodo. Então, pelo que o meu Arieira me disse, a minha única missão era essa, criar incômodo. Mas, brincando, eu acho que isso que o Mauro está falando é um sinal absolutamente necessário, desafiador, e tomara que a gente siga nessa direção. Eu só ousaria dizer o seguinte: se o movimento for em direção... se a sociedade do Rio de Janeiro, mas acho que é um problema brasileiro, assumisse que, do ponto de vista da gestão governamental, o maior desafio é a produção de bens públicos que enfrente as desigualdades estruturais do país, então depende desse reconhecimento como organizador da vocação, para brincar aqui com aquela ponderação ali, mas não divina, tá certo? Mas de um governo, de governos que queiram incidir sobre uma realidade tão desigual como a nossa. Não só é importante organizar essa agenda a partir desses sujeitos de direitos, portanto, território é questão vital, como eu acredito que, se o país topasse, acho muito difícil que ele tope, poucos lugares topam, certo? Ele precisaria reorganizar a sua matriz burocrática, certo? E, portanto, passar a pensar de forma matricial e não setorial, certo? Porque isto é uma das decorrências de ambição de um poder de transformação. Vai passar por isso, por exemplo, só o exemplo que o Mauro deu: entender orçamento, entender formas de captação e distribuição de recursos. Se eu não conseguir produzir uma certa matriz, aonde são as situações que eu quero enfrentar e resolver, que organizam as formas de incidência, continuará sendo a sapiência setorial que definirá a ideia de prioridade. Certo? E a prioridade, se for olhada a partir dos usuários, certo? Não será, estrito senso, aditiva dos setores. Ela terá que ter, a política informando as evidências e as evidências informando a política. Nesse sentido que eu acho que a gente pode dar vários avanços. Algumas cidades, Paris caminha mais nessa direção do que o Rio de Janeiro, certo? Hoje, só para a gente pensar. Como é que você organiza as águas do Sena a favor não só do setor público, do usuário, produzindo a baixo custo, desculpa, um exercício muito pequenininho, certo? A baixo custo, o aquecimento dos modos de uso de os públicos passou a ser feito com água do Sena. Parece bobinho, tá certo? Mas é uma reversão disso, onde você está olhando territórios, olhando público, vendo quais são os beneficiários, e vendo, como é que eu otimizo? Portanto, não tem política pública, sobretudo em escala sem orçamento, tá certo? É gestão, mas com dinheiro. Esse negócio de gestão sem dinheiro é uma certa ficção, certo? E como é que você dá conta disso? E a gente tem, só porque você falou lá atrás, o cadastro único foi um grande avanço. Agora, ele é muito pouco usado frente à sua potência. Só para usar ele. Ele tem potência de uma plataforma de coordenação de políticas intersetoriais e todos os setores preferem não fazer, dado que não está sob a sua responsabilidade. Inclusive, eu já fui secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, inclusive a arrogância da própria Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos, que vê o cadastro com sua atribuição exclusiva, tá, e produz mais dificuldades para poder produzir essa matricialidade. Tá? Só para a gente ser justo aqui com todos os atores que estão nesse jogo. Se essa potência do território e de uma visão matricial efetivamente se desse, ela precisaria de muito mais generosidade na condição da política pública e muito mais realmente dedicação ao foco nas pessoas e não nos setores. Bom, deixa eu aproveitar aqui, a gente ainda tem 5 minutos, mas eu vou fazer só um comentário, porque eu acho que você tocou numa coisa que é muito importante para a gente. Primeiro, duas coisas.
Você disse que está incomodado. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Se a gente não estiver incomodado, a gente não anda, via de regra. A gente prefere ficar acomodado. Segundo ponto, você falou que, um comunicado da Plan Rio, que a gente tem cerca de 800 sistemas que não se falam, verdade. E o CIURB não é mais um desses sistemas. O CIURB não é um... Ele é também um sistema tecnológico, mas ele não é só isso, né? Ele é, antes de tudo, uma plataforma em que a gente se encontra para definir prioridades em relação à política de informações. Porém, ele é uma plataforma tecnológica que permite a integração desses sistemas que não se falam. E isso a gente vê no nosso dia a dia. Então, o Cadastro Único, por exemplo, a gente está trabalhando para tirar a informação dele próprio, começar a usar esse potencial que o Ricardo acabou de falar, que a gente não tem explorado, e também cruzá-lo com outras informações que a própria Secretaria coleta e outras informações que são coletadas em outras secretarias, para a gente poder entender melhor, né, o nosso público, o nosso território, poder melhorar a definição de nossas políticas públicas. Então, acho que foi boa a sua pergunta, porque eu acho que é isso que o CIURB veio, né, para, quando eu falo que o sucesso da política de informações é por isso, porque não é informação pela informação, porque, apesar de que ela é importante, mas é informação aplicada nas nossas políticas públicas no dia a dia. Mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Marcelo Quadros, da Subsecretaria de Infraestrutura. Queria fazer uma pergunta, na realidade, para todos, né, em cima de algumas falas, né, que o Ricardo falou, que parte do princípio que os gestores têm interesse na informação para a tomada de decisão. Eu já acho que é uma premissa ousada. E o Mauro trouxe alguns dados contraintuitivos. Fala um pouquinho alto, é que dá para ouvir. Alguns dados contraintuitivos, né, que também é muito interessante. Então, a minha pergunta vai assim, por exemplo, na questão que você falou, não são 180 bilhões de isenção, são 40. Mas esses 40 tiveram resultado, a informação de acompanhamento do setor da economia que tiveram essas isenções, para dizer, não, sejam 40, 180, mas qual foi a efetividade dessa política? Então, a pergunta macro para todo mundo é, vocês acham que o arranjo institucional hoje, ele dá conta de não só você ter esses dados todos, como o Aroeira falou, que não é só coletar o dado, é dado para quê? Qual o objetivo desse dado? Para quê? E não só para a tomada de decisão do gestor, mas para a avaliação dessa tomada de decisão. Porque se uma lei ela é promulgada e ela é entendida como inconstitucional, ela pode ser arguída, essa inconstitucionalidade revogada. A tomada de decisão do gestor, que vai contra os dados existentes, gerados pelos próprios órgãos municipais, estaduais, né? Existe, assim, quais os mecanismos que existem para você fazer a gestão, o controle, a auditoria dessas tomadas de decisão frente aos dados que já existem e que podem vir a ser gerados? Eu começo que quem está no governo agora tem mais tempo a pensar. Não, só, Marcelo, acho que um ponto que eu posso contribuir aqui é o seguinte, é óbvio que eu acho que até fui generoso mesmo, infelizmente, tá? A gente tem duas culturas que faltam na nossa prática pública. A primeira ainda é de realmente usar evidências a serviço da tomada de decisões, tá certo? Então, ainda temos, em vários momentos, as pessoas usam, muitas vezes, aquilo que é um ativo nosso, que é a capacidade criativa,
e aí até de iniciativas, com um fundamento da decisão. Devia ser ao contrário, né? Isso devia ter muita evidência e, sobre as evidências, usar a capacidade de tomar iniciativas, ser criativo. Tá? As pessoas acham que boa vontade e iniciativa resolve um problema tão complexo. É por isso que as pessoas, em geral, só para fazer a brincadeira, acham que ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda tem que ser um técnico muito pesado, e o secretário de Educação, o secretário de Assistência Social pode ser um cara aí tal, um cara bem intencionado, gente boa, tá certo? Então, essa parte dessas doença que a gente tem é por não entender como tem densidade técnica por trás para você poder tomar decisões de evidência. Agora, a outra coisa que você trouxe, para além da questão do controle, o Mauro e o Arueira falam disso, se quiserem, é que a gente também não tem uma cultura de avaliação. Tá certo? E a avaliação, infelizmente, em geral, é só vista como instrumento de controle. Também deveria ser, tá certo? Mas avaliação, uma boa cultura de avaliação e uma boa cultura de monitoramento, que a gente faz pouco, tá certo? Servem para gerar conhecimento. Tá certo? Esse que é o processo. Esse sistema é um sistema dinâmico que se retroalimenta o tempo todo. Eu uso evidências para tomar decisões, me submeto a ser avaliado para aprender com essa avaliação e poder redefinir, confirmar algumas coisas, negar outras, saber que eu estou errado em outras e corrigir. Há uma enorme dificuldade na nossa experiência de políticas públicas brasileiras, que é assumir os erros, o tal dos 10% que o Mauro falava do Simons. Se a gente conseguir dizer assim, errei e, portanto, paro, vou tentar o desenho, o que a gente conseguiria ganhar, economizar recursos e ganhar em termos de dinâmica social seria enorme, mas as pessoas ficam preocupadas com a sua marca, a corzinha da sua roupa, aquilo que foi o carimbo, certo? Em vez de produzir conhecimento de forma... Não existe processo político de tomada de decisão consequente sem produção de conhecimento contínuo. Por isso que a gente precisa ter tanta qualidade da informação aqui, mas vai depender também de uma cultura de avaliação que informa e produz releituras desse processo. Né? E é difícil fazer, só que a gente precisa investir nisso. Né? Seremos tão mais transformadores quanto mais fizermos isso. Vamos lá. Eu vou só colocar uma coisa interessante, como a informação é decisiva, né? Alguns anos atrás, saiu uma matéria, foi em 2010, de que estava tendo problema, e a crítica foi ao governo na época, nesse caso, era uma crítica aparentemente equivocada, que na verdade o número de alunos estudando no ensino médio estava caindo. E aí, enfim, aí eu fui olhar, porque a gente sabe que a população jovem está diminuindo, podia ser uma coisa muito mais de demanda do que de oferta. Aí descobrimos uma coisa, aí começamos a olhar os dados de educação de ensino médio, e o estado do Rio de Janeiro tinha uma distorção de idade SEG maior do que o estado de São Paulo em termos absolutos. Falei, como é que pode isso? Aí pedi para o rapaz que tinha feito para fazer de novo. Aí teve um outro que mora na zona suburbana, que é muito esperto, falou, não, acho que eu já sei o que é, porque você tem gratuidade para andar de ônibus, então tem muita gente aqui que se matricula no ensino médio não para estudar, mas para ter uma camisa da escola e poder andar de ônibus de graça. E aí, por acaso, eu encontrei com o governador no evento da BBR e comentei isso com ele. E aí se articulou, também interessou a FETransport, porque tinha muita gente andando de ônibus de graça, que na verdade não era estudante para valer. E eles criaram lá o mecanismo de controle disso, que muita gente, quer dizer, tem que passar pela escola, o cartão, não sei exatamente como eles fizeram, mas eu sei que aí passaram a ter outra fiscalização sobre quem de fato estava estudando ou não, porque tinha muita gente que nem passava na porta da escola. A distorção de idade SEG fez assim, e o cara que era o secretário de Educação na época virou um gênio, porque o ranking do estado do Rio de Janeiro melhorou muito, né? E meu grupo lá, e o rapaz lá que descobriu isso, não levou nenhum crédito sobre isso. Então, quer dizer, informação é um negócio que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Sobre a questão dos incentivos fiscais, você tem razão, tem que discutir a qualidade, independente de ser R$1, de ser 40 bi ou 180 bi. E eu acho que tem que ser revisto. Mas, embora... Além disso, dos 40, 20 foram decididos no âmbito do Conselho Fazendário, que reúne todos os secretários de Fazenda, e não no âmbito do Governo do Estado, já cai para 20. E também tem, por exemplo, tem cesta básica, tem uma série de coisas assim, evidentes que não deve se tirar. E a receita de CMS no período
de 2006 e 2016, cresceu mais do que o total da receita. E o ICMS é onde são dados todos os incentivos fiscais. Então é um dado também interessante para o debate, né? E por último, o mais importante nisso é porque o governo federal não queria fazer nenhum acordo com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Nenhum, zero. Imagina se não tivesse tido essa prorrogação por 6 anos de empréstimo do Rio de Janeiro ao governo federal, que somam 60 bilhões, os salários estaduais teriam se atrasado crescentemente, provavelmente a crise do Estado do Rio de Janeiro estaria muito mais amplificada e talvez até a prefeitura já também não estivesse pagando os salários em dia. Então, quer dizer, óbvio que você tem que ver eficiência, eu sou contra vários incentivos fiscais que estão colocados, tem critério diferente, provavelmente ainda diminuiria mais, mas eu acho que a diferença mais importante aí do ponto de vista das decisões políticas, né, é que se fosse 180, tinha uma solução fácil para a crise do Estado do Rio de Janeiro, que era simplesmente cortar e estava resolvido. Como não é 180, é 40 e 20 só dado pelo governo do Estado, tem que ser revisto, mas não é isso, nem a causa da crise, nem vai vir a solução a partir desse corte. Tem que cortar porque precisa gastar melhor os recursos públicos. E o Ricardo vai concordar comigo, mas só um outro pontozinho, é que, na verdade, eu acho que o problema, quer dizer, a questão, não é nem o problema, é que, de fato, você precisa ter políticas públicas corretas e adequadas em todas as áreas. Não pode ter políticas públicas de primeira ordem e de segunda ordem, né? E tudo, me incomoda muito essa coisa de política de Estado, porque às vezes pode soar um pouco autoritário também. Eu acho que você precisa ter estruturas públicas organizadas, quadro de carreira, e também muitas vezes as decisões, elas não são simplesmente técnicas do ponto de vista do entendimento que a gente tem da técnica. Às vezes são visões filosóficas diferentes, ou de escolas econômicas diferentes, como uma visão mais liberal, uma visão mais keynesiana, que vão fazer com que as decisões sejam bastante diferenciadas. Essa discussão, por exemplo, sobre o Banco Central, né? Se ele deve ser independente ou não, o que é isso? Por exemplo, tem economistas importantes e sérios, como o Zé Serra, como o S.C. Pereira, que são contrários a isso, embora eles acham que tem que ter uma estrutura pública, já outros não. Então, também tem esse terceiro aspecto, né? Mas acho que o mais importante aqui que o Ricardo colocou, né, que é isso, quer dizer, eu acho que todas as áreas têm que ter políticas de primeira linha e nada deve ser entregue à politicagem, que é totalmente diferente da política, né? Bom, pessoal, estamos com um avançado da hora, o painel está excelente, já falei para o Mauro isso, no próximo seminário tem que ser uma semana, porque há uma riqueza de conteúdo muito grande, mas queria convidá-los agora para o coffee break, para depois retomarmos com o painel da tarde, com as apresentações dos técnicos da Prefeitura. E obrigado aos palestrantes. 15 minutos.